Olá, eu sou a Angel e sejam bem-vindos a esse canal de cortes, relatos, casos criminais, curiosidades, mitologias, lendas, histórias, casos de extraterrestres, entre muitos outros assuntos. Um canal eclético. Cada dia estarei trazendo aqui para vocês um conteúdo, um tópico, um tema diferente. Se vocês gostam desses tipos de trabalhos, desse tipo de canal, se inscreve aí, deixa o gostei, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam, assistam até o final. Depois vai lá no sininho das notificações, na opção todas e ative. E assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal assim que o mesmo chegar no YouTube. Hoje é sexta-feira, dia do projeto Lendo com a Angel, o livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, escrito por Eduardo Spor e publicado pela editora Verus. Vamos dar prosseguimento aqui à parte 27 da leitura. De Roma a Jerusalém, Vale do Rio Amarelo, norte da China, perto do ano 1 antes de Cristo. Perigo invisível. A viagem fora longa, mas finalmente lá estava eu, no Oriente. No princípio, custei a acreditar que tinha chegado tão longe. Deixei Roma no ano 61 a.C., logo após César, Crasso e Pompeu terem instaurado o triunvirato, e caminhei calmamente em direção ao leste, sem me preocupar muito para onde as estradas me levariam. Não pretendia voltar tão cedo à cidade eterna, mas alguns problemas me obrigaram mais tarde a alterar os planos. Naquele dia quente de julho, porém, eu não imaginava quão perigosa seria a minha jornada às províncias chinesas, então governadas pela dinastia Han. Em 202 a.C., uma feroz guerra civil derrubou os monarcas. Qin e Gaozu, o primeiro imperador Han, subiu ao poder. Com ele, a China conheceu um novo período de prosperidade e expansão, conquistando extensos territórios ao sul e na península da Coreia. Indiferentes a esses conflitos, os camponeses seguiam uma vida tranquila. E foi com essas pessoas simples que tive contato durante quase todo o tempo em que estive trilhando aquelas planícies férteis. Depois de 3 dias caminhando, meu objetivo inicial fora completado. Eu havia chegado são e salvo às margens do Rio Amarelo. Vi o sol se deitando atrás das montanhas e achei que era uma boa hora para fazer uma pausa e lavar o rosto. Parei diante de uma falésia de 10 metros, cuja queda levava ao leito do rio,
responsável por abastecer toda a região e irrigar o solo. Mas minha ideia não era enfrentar aquela língua d'água. Desejava justamente acompanhar a margem e seguir para o norte, até a bela muralha de Zal, construção que anos depois veio a integrar o extenso conjunto de fortificações que deram origem à muralha da China. De lá, talvez esticasse a minha viagem ao deserto de Gobi, com as suas áridas planícies e rincões inabitados. A noite chegou e os poucos camponeses que continuavam recolhendo o arroz deixaram as plantações e voltaram para casa com balaios enormes. Fiquei sozinho no alagado e resolvi procurar uma área seca onde pudesse esticar as roupas molhadas. Por sorte, logo encontrei uma pedra, cujo topo formava uma superfície plana. Joguei primeiro as botas e depois saltei sobre a rocha, sentindo-me bem melhor ao pisar em solo áspero e quente. Lá de cima eu tinha uma excelente visão de toda a esplanada e me espantei ao ver como era ampla. Continuando ao sul, além do rio, até o coração da China. A oeste, o terreno ia ficando mais árido, até que os montes viravam morros e estes montanhas para se alinhar quilômetros à frente à grande cordilheira do Himalaia. Fechei os olhos e mergulhei em profunda meditação. Tudo estava de acordo. O clima, a noite, o cheiro de terra molhada e até mesmo o eco regular das marolas do rio se arrastando contra a encosta. O inimigo nos ataca quando menos esperamos, e de todos os meus adversários, o próximo a me enfrentar seria o mais inesperado de todos. Naturalmente, naquela noite de verão, eu ainda não sabia disso. Quando o sol raiou, segui caminhada pelos campos de arroz. Para não chamar a atenção, conservava o rosto coberto por um capuz, mas meu porte avantajado me denunciava. Era mais alto que os lavradores e mais forte que os guerreiros que patrulhavam aquelas cercanias. Agachados, recolhendo os cereais, os agricultores me lembravam anões autômatos criados para desempenhar apenas uma função. Vestiam-se todos iguais, com roupas escuras de algodão e largos chapéus de palha, necessários para suportar um dia inteiro trabalhando sob o sol forte. Raras vezes tiravam as mãos de dentro da água, e então era difícil observar-lhes a pele e o rosto, à exceção de alguns olhares amedrontados e meia dúzia de palavrões. Os pobres lavradores não tinham como me ameaçar, por isso não me preocupei com eles.
A viagem, portanto, evoluía sem problemas. Quando em uma daquelas tardes de marcha, enquanto a chuva caía fininha sobre a lavoura, meu senso de perigo foi ativado. Destro, pulei para trás procurando as sombras de uma árvore e ali fiquei em silêncio, preparado para qualquer investida, mas não vi ninguém, além dos trabalhadores que, distantes, davam continuidade ao seu trabalho. Onde estaria o adversário para o qual minha intuição me alertara? Não havia nada ali, nenhuma presença, nenhum abalo no tecido da realidade. Vasculhei a plantação com os meus sentidos de predador e, desconfiado, observei a alma de cada um dos camponeses. Não captei nenhuma dissonância psíquica. Eles eram humanos, simples mortais, e não entidades em cascas físicas. Fiquei sob a árvore por mais meia hora e, ao me certificar de que nenhum anjo ou demônio circulava a plantação, voltei à trilha. Não consegui parar de pensar no que tinha acontecido. O meu senso de perigo nunca falhara. Natanael, o mais puro. Assim correram os dias, até que uma semana depois deixei o vale e avistei no horizonte uma linha de pedras marrons que bloqueavam a passagem para o norte. Não era uma formação natural, mas uma fortificação erigida pelo homem. Era a primeira imagem que, à distância, um forasteiro tinha da grande muralha de Zal. Aos poucos, tornavam-se visíveis também os galhardetes, as bandeiras, os animais de guerra e os soldados alinhados em guarda. À saída do vale, o clima e o terreno ficaram mais secos e a vegetação mais esparsa. Naquele solo acidentado, eu levaria mais 2 dias para alcançar o colosso de pedra. Mas como não tinha pressa, à chegada da noite fiz mais uma daquelas minhas longas paradas para apreciar o céu. Ao fixar a atenção no céu estrelado, pus a mão dentro da algibeira e tateei nas moedas de prata. O rosto do ditador Sila em alto relevo. Quase imediatamente minhas lembranças me transportaram de volta à cidade eterna. Roma não era o tipo de lugar para um anjo renegado. A burocracia apoderara-se do Estado. Viver em meio à civilização demandava possuir documentos, registros e papéis que eu não podia me dar ao luxo de ter. Mas devo admitir que passei bons momentos na capital do mundo. Durante os últimos anos da República Chamirá, após uma longa viagem à Ásia, chegou à cidade das 7 colinas. Apaixonou-se pela efervescência urbana e decidiu comprar uma casa confortável perto do Monte
capitolino. Os magos costumam ter fascínio pelo conhecimento e Roma era o ponto para onde todas as informações convergiam. Não demorou muito para que, ao passear pelas calçadas, eu sentisse o cheiro doce de sua pele. Foi em um dia gelado do ano 62 a.C. que por acaso nos encontramos às margens do Tibre. Faziam 200 anos que não havia e tínhamos muito a contar um para o outro. Relaxamos ao sol no átrio da casa romana e amanhã, a tarde e a noite daquele inverno urbano correram embalados por histórias de demônios, bruxos, espíritos e anjos. Um desses relatos, e vale dizer o mais impressionante, ilustrava um evento que assustara os magos ao redor do mundo: o assassinato de Dracalitort, que até então era o maior dos necromantes e que fora o principal instrutor de Samira. Ninguém sabia quem cometera o crime, mas especulava-se que a sua morte estava ligada ao assassinato de outros mestres feiticeiros. Um ano depois, no outono de 61, achei que seria prudente deixar a cidade. Não podia esquecer que continuava sendo caçado. Eu fechara os olhos ao imaginar aqueles dias felizes e deixara as constelações para depois. Foi então que, na escuridão noturna, em meio aos pontinhos de luz, uma estrela começou a brilhar com majestosa intensidade. Da altitude extrema, o astro começou a descer e o céu inundou-se com o seu fulgor dourado. Não era a estrela que caía, não era um meteoro errante, nem mesmo um tanto de poeira cósmica. O esplendor que eu contemplava era um anjo, uma entidade que descia à terra, e por seu lume ficara evidente que era um Ofanim. De todas as castas de anjos, os Ofanins são os mais puros. Dedicam-se a proteger os mortais e a guiá-los à salvação. Atuam com frequência no mundo espiritual, afastando os homens do assédio de demônios e espíritos maus. Não raro formam avatares e, disfarçados de pessoas comuns, vêm ao plano físico ajudar os necessitados, os pobres e os desgostosos de si. Amam como ninguém os seres humanos e repudiam massacres perpetrados pelos arcanjos. Suas divindades concentram-se principalmente em habilidades de cura, física ou mental. São também hábeis em manipular partículas de luz, o que lhes permite fazer o próprio corpo reluzir. Ao perceber a que casta pertencia o visitante celeste,
inflei-me de compaixão. Sua simples presença me inspirava coragem e, tranquilo, observei a estrela viva suprimir seu brilho ao descer em minha direção. Mesmo ofuscado, eu, agora, já podia distinguir as suas formas, mas não as feições que lhe compunham a face. Seguramente eu o conhecia, mas ainda era impossível dizer quem era. Voava gracioso, com o auxílio de um par de asas. Ao fim da sua trajetória descendente, o Ofanim aterrissou, recolhendo as penas. A luz, outrora deslumbrante, foi murchando e, enfim, resumiu-se a um único pulso brilhante, concentrado no coração. Paz, meu amigo, rogo-lhe que não tema, pois não venho como juiz ou carrasco, pronunciou uma voz masculina que soava como uma melodia infinita. Procuro por Eiblon, o primeiro general, e não pelo anjo renegado que os agentes da vergonha insistem em perseguir. A audição, o timbre, soou familiar, mas minha mente ainda estava confusa. Se não me deseja mal, então aproxime-se para que eu veja o seu rosto. O anjo chegou mais perto e, à luz do seu coração pulsante, reconheci o semblante de Natanael, um celestial que carregava a alcunha de o mais puro. Tinha longos cabelos dourados e os olhos eram como peças de cobre. Eu e Natanael havíamos sido grandes amigos, mesmo pertencendo a uma casta de natureza pacífica. Ele tinha a coragem de um leão e a história de seus feitos eram coroadas de glórias. Eu sabia que, mesmo sendo um anjo e tendo acabado de descer dos céus, Natanael jamais levantaria um só dedo contra mim. A amizade que eu tinha por ele era tão forte quanto a que sentia por Orion e Aziel. Ao perceber a minha fisionomia de contentamento, o Ofanim abriu os braços e nos abraçamos forte. Além da felicidade de reencontrar um companheiro, as emanações de sua aura transmitiam harmonia e confiança. Natanael, meu bom Natanael, que bons ventos o trazem, velho amigo. Ele sorriu brevemente, mas logo retomou a expressão séria, indicando pelo olhar que a situação era crítica. Refiz seu rastro desde a cidade das 7 colinas e felizmente o encontrei a tempo. Você é muito difícil de achar, general. O tom grave
empregado pelo mais puro, me deixou apreensivo. Poucas vezes o vira tão sisudo. Então, suponho que o que tem a me dizer seja muito importante. Talvez nunca tenha havido algo de tamanha importância e provavelmente nunca mais haverá, afirmou Natanael em caráter épico. Se não fosse assim, não voaria do Ocidente para alcançá-lo. Mas apesar de minha jornada ter sido árdua, preciso ser breve. Estou correndo um risco enorme. Ninguém deve saber que vim à sua presença. Todavia, nossa amizade é duradoura e achei que você deveria saber o que se passa. Evidentemente, havia um risco tremendo em Natanael vir a meu encontro, afinal eu era um criminoso e ninguém desejava ser cúmplice de um fugitivo. O mais puro me encarou profundamente com os seus olhos de cobre, preparando-se para proferir a mensagem que tanto se empenhara em trazer. A oeste, na terra de Canaã, o arcanjo Gabriel profetizou a vinda de uma criança sagrada, anunciou. Uma criança sagrada? Eu ainda não percebera a gravidade do fato. O que ela é? Algum tipo de santo? É muito mais que isso, general. Essa criança poderá mudar o destino da humanidade. É uma alma que estamos depositando toda a nossa esperança. Sem ela, a civilização humana dentro em pouco cairá em desgraça. Que figura prometida seria aquela? Qual seria a extensão do seu poder? Não compreendo, Natanael. Como posso ajudá-lo? O arcanjo Miguel anseia pela corrupção da humanidade. Ele deseja ver o ódio crescer no coração dos homens para que possa justificar os próprios massacres. Por isso sabemos que tentará matar a criança. Alguns anjos como eu se uniram para proteger a vida do Salvador e dar-lhe a chance de espalhar a sua mensagem ao mundo. Ainda somos poucos, mas estamos crescendo em número. Não sei se estou certo em meu julgamento, mas achei que seria a oportunidade para você retomar sua luta. Conheço uma legião que o seguiria. As palavras de Natanael e a maneira em que ele falava me fizeram, de antemão, entender que a chegada daquela criança sagrada afetaria não só a história humana, mas também o balanço de forças no céu. Se o Ofanim viera até mim, então havia, com certeza, outros anjos dispostos a pegarem armas para defender a legitimidade do iluminado. Mas, por natureza, eu era precavido e deixei escapar o comentário. Como posso ter certeza de que esta não é uma cilada armada pelos arcanjos para reunir e capturar os renegados? Talvez tenham induzido você a vir até mim. E se na época eu soubesse a grandiosidade do acontecimento que estava por vir, não teria sido pretensioso. Mas ameaças de traição viviam povoando a minha mente.
era algo inevitável, uma cicatriz perpétua deixada pela falsidade de Lúcifer. Conheço bem a perspicácia dos arcanjos, Eiblon, e posso lhe garantir que ninguém me mandou aqui. Vim sozinho. Além do mais, vi a mãe e a criança iluminada no ventre dela. Se você também tivesse visto, entenderia o que estou falando. Infelizmente, não há como pôr em palavras esse tipo de sensação. Você deve prová-la por si mesmo. Por isso, acho que deveria ir até a Terra Santa. Eu não mentiria para você, meu amigo. Você acredita em mim? É claro que sim. Claro que eu acreditava nele. Em quem mais poderia acreditar? Se desconfiasse de alguém cuja missão fora, em uma época longínqua, era invalidar os argumentos do príncipe dos anjos e tentar evitar o dilúvio, confesso que me senti envergonhado por, ainda que por um momento, ter questionado as intenções do mais puro. Acredito em você, Natanael. Ele se permitiu um sorriso e naquele instante eu o vi como realmente era. Um anjo alegre, confiante, caridoso, que agora carregava um tremendo fardo nos ombros. Uma responsabilidade que supostamente todos os celestiais deveriam assumir. Então, retomou o mais puro. Você deve partir para Canaã o mais rápido possível. O menino nascerá no solstício de inverno, e as sentinelas de Miguel que vasculham o mundo espiritual, sei que há querubins montando guarda no plano astral por toda a região. Você conhece algum meio de evitá-los? Enquanto o Salvador viver, os interesses celestiais estão todos voltados para ele. Os agentes de Miguel tentarão exterminá-lo e faremos de tudo para defendê-lo. Isso não quer dizer que as patrulhas serão suspensas, mas a presença do iluminado na Terra Santa provocará alvoroço. Você poderá se aproveitar dessa distração para alcançar os portões de Jerusalém. Ainda não sabemos ao certo onde o menino nascerá, mas estamos concentrando nossas forças na cidade sacra. Viajem como homem comum e caminhe nas sombras sempre que possível. Mas, desse jeito, levarei anos para chegar ao Oriente Médio. Como renegado, nunca me arrisquei além do Mar Morto. Desconheço as rotas que cruzam aquela área, argumentei, contando que o mais puro tivesse uma solução. Sinceramente, não via meio algum de percorrer mais de 8.000 quilômetros em 6 meses. Felizmente, o Ofanim já tinha pensado nisso. Voarei bem alto, acima das estrelas, em direção à Palestina.
Siga minha luz e encontrará o caminho. Viajar sob as estrelas era o que eu fazia melhor. Sabia guiar-me por elas, e se pudesse contar com o auxílio de um astro próprio que me indicasse as coordenadas, alcançaria Canaã em tempo recorde. Calculei, no entanto, que, mesmo tomando os atalhos certos e não parando durante a noite, seria impossível chegar a meu objetivo antes de dezembro. Mesmo guiado por você, não posso garantir que estarei lá para o nascimento, porém, asseguro-lhe que caminharei sempre observando o céu. Não o perderei de vista. Sua noção de compromisso é invejável, meu amigo. Sim, eu entendo, mas evite atrasos. Como qualquer ser de carne e osso, um dia o Salvador morrerá. Não devemos permitir que isso aconteça antes que ele conclua a sua obra, declarou orgulhoso e concluiu: contamos com você. Precisamos do primeiro general. Limitei-me a concordar, balançando lentamente a cabeça para baixo. Respeitei o silêncio e vi o mais puro se afastar. Os cabelos dourados e os olhos de cobre foram se fundindo à luz crescente do coração, que se expandiu em um feixe excelso, transformando a noite em dia. Em segundos, todo o seu corpo havia se convertido em um imenso clarão que subiu aos céus e tomou lugar entre as estrelas. Permaneceu ali como o mais brilhante de todos os corpos celestes, e quando atingiu a altitude máxima, iniciou a sua trajetória a oeste. Eu precisava acompanhá-lo imediatamente. E aqui chegamos ao final da parte 27, Perigo Invisível, do livro A Batalha do Apocalipse, da queda dos anjos ao crepúsculo do mundo, escrito por Eduardo Spohr e publicado pela editora Verus. Sexta-feira que vem, vamos dar prosseguimento com a parte 28, intitulada Na Armadilha. Se você gostou do vídeo de hoje, do projeto Lendo com a Angel, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que também gostam e, como eu sempre digo, deixe aí um comentário com suas considerações e sugestões para mais livros a serem lidos quando este terminar no projeto Lendo com a Angel. Vai lá no sininho das notificações também, na opção todas, e ative o mesmo. E assim você receberá em primeira mão o conteúdo do canal desta que vos fala, assim que o mesmo chegar no YouTube.
Todos esses passos ajudam muito o canal e eu já agradeço muito mesmo. Mas se você quiser me ajudar com o meu trabalho, der uma ajuda sim para o canal, você pode estar fazendo isso por uma chave de Pix que está na descrição do vídeo, vendo que esse canal ainda não é monetizado. Eu agradeço muito do fundo do meu coração. Bem, meus amigos, por hoje é só. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!